O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do Advento e apontara novos deveres ao mostrar a posição e a tarefa do seu povo. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite da sua angústia e do seu desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor. Assim se alegraram nessa altura os que pela fé tinham aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa aos seus servos, mas quando viram as suas esperanças frustradas, perderam de vista Jesus e, como Maria, junto ao sepulcro exclamaram: "Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram." Então, no lugar santíssimo, contemplaram de novo o seu compassivo sacerdote, prestes a aparecer como Rei e Libertador. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os tinha guiado através da sua providência infalível e, embora, como aconteceu nos primeiros discípulos, não compreendessem a mensagem que eles próprios tinham comunicado, esta era, no entanto, correta em todos os sentidos. Proclamando-a, tinham cumprido a vontade de Deus e o seu trabalho não tinha sido em vão no Senhor. De novo gerados para uma vida cheia de esperança, regozijavam-se com uma alegria tão grande e tão intensa que nem se consegue explicar. Tanto a profecia de Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, apontavam para o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. O engano tinha sido não na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento a ter lugar no fim dos 2300 dias. Por causa deste erro, os crentes sofreram o desapontamento. No entanto, tudo o que estava predito pela profecia e que eles podiam esperar baseados na autoridade bíblica tinha-se cumprido. Ao mesmo tempo que lamentavam a derrocada das suas esperanças, dera-se o acontecimento que tinha sido predito pela mensagem e que deveria cumprir-se antes de o Senhor aparecer para recompensar os seus servos. Cristo tinha aparecido não na terra como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente no lugar santíssimo do templo de Deus no céu. Ele é representado pelo profeta Daniel como estando a vir nesse tempo ao ancião de dias. Diz Daniel capítulo 7, versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, não à terra, mas ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias, e entrará imediatamente no seu santuário o Senhor a quem procuram, o mensageiro da aliança, a quem desejam está a chegar. Malaquias capítulo 3, versículo 1. A vinda do Senhor ao seu templo foi súbita, inesperada para o seu povo. Não o procuravam ali, esperavam que viesse à terra, por entre chamas de fogo, para castigar aqueles que não aceitam a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo, porém, ainda não estava preparado para se encontrar com o Senhor. Ainda havia uma obra de preparação para eles realizarem. Ser-lhes-ia proporcionada luz que dirigiria a sua mente para o templo de Deus no céu. E pela fé, ao seguirem ali o seu sumo sacerdote no seu ministério, ser-lhes-iam revelados novos deveres. Outra mensagem de advertência e instrução deveria ser dada à Igreja. Diz o profeta, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como o prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias capítulo 3, versículos 2 e 3. Os que estiverem a viver sobre a terra quando Cristo terminar a intercessão no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença de Deus Santo. As suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente, devem ser vencedores na batalha contra o mal.
enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão a ser removidos do santuário, deve haver entre o povo de Deus na terra uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. Esta obra é apresentada de uma forma mais clara nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Quando essa obra se tiver realizado, os seguidores de Cristo estão prontos para o seu aparecimento. Então as ofertas do povo de Judá e de Jerusalém agradarão ao Senhor, como noutro tempo, como nos primeiros anos. Malaquias capítulo 3, versículo 4. Então a igreja que o nosso Senhor deve receber para si na sua vinda será uma igreja cheia de beleza, sem mancha, nem defeito ou coisa semelhante. Então ela aparecerá como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol e irresistível como um exército em marcha. Está escrito em Cantares capítulo 6, versículo 10. Além da vinda do Senhor ao seu templo, Malaquias também prediz o segundo advento, a sua vinda para a execução do juízo nestas palavras: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Judas refere-se à mesma cena quando diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar de entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de iniquidade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 14 e 15. Esta vinda e a vinda do Senhor ao seu templo são acontecimentos distintos e separados. A entrada de Cristo no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel capítulo 8, versículo 14, e a vinda do Filho do Homem ao ancião de longa idade, conforme é apresentado em Daniel capítulo 7, versículo 13, e também a entrada do Senhor no seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento, e isso é também apresentado pela vinda do noivo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. A proclamação "Aí vem o noivo" foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes de pessoas representadas pelas virgens prudentes e pelas nécias. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que tinha estado a preparar-se cuidadosamente para o encontrar, e a outra que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se tinha contentado com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o noivo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do noivo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a noiva ou a esposa do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito, diz o profeta, a uma montanha grande e alta e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém que descia do céu de junto de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 e 10. Claramente, pois, a noiva representa a santa cidade e as virgens que saem ao encontro do noivo são símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados para a ceia das bodas. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Se são convidados, não podem ser também representados pela noiva. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de longa idade, no céu, o domínio e a honra e o reino. Daniel capítulo 7, versículo 14. Receberá a Nova Jerusalém, a capital do seu reino, linda como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa, no seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. A proclamação "Aí vem o noivo", feita no verão de 1844, levou milhares de pessoas a esperar o imediato advento do Senhor.
No tempo indicado, o noivo veio, não à terra, como o povo esperava, mas ao ancião de longa idade no céu, às bodas, à recepção do seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, uma vez que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando ele voltar das bodas, mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se diz que elas vão às bodas. Na parábola, as que tinham azeite nos seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e a graça de Deus e que, na noite da sua amarga prova, esperavam pacientemente, examinando a Bíblia para obterem uma luz mais clara, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador e que, pela fé, acompanharam-no na sua obra naquele santuário. Todos os que, através do testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo Cristo pela fé, quando ele entrou na presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para no final dela receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como tendo lugar antes das bodas. O rei vem antes das bodas para ver os convidados. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 11, para verificar se todos têm trajes nupciais, vestes do caráter imaculadas, lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verificar que têm as vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e sentar-se no seu trono. Esta obra do exame do caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. Quando a obra de investigação terminar, depois de examinados e decididos os casos dos que ao longo de todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então e só então será encerrado o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve afirmação, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, leva-nos através do ministério final do Salvador até ao momento em que se completará a grande obra para a salvação do homem. No cerimonial do santuário terrestre, que, conforme vimos, é uma figura do serviço no santuário celestial, quando o sumo sacerdote, no dia das expiações, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus tinha ordenado: ninguém mais deverá estar no tabernáculo quando Abraão entrar para fazer expiação no santuário e até ao momento em que ele sair. Levítico 16, versículo 17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou o seu ministério no primeiro compartimento. Mas quando o mistério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia das expiações, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam das suas transgressões, assim Cristo apenas tinha completado uma parte da sua obra como nosso intercessor para iniciar uma outra e ainda apresenta o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Este assunto não foi entendido pelos adventistas em 1844. Depois de ter passado o tempo em que esperavam o nosso Salvador, ainda acreditavam que a sua vinda estava próxima. Mantinham a opinião de terem chegado a uma crise importante e de que a obra de Cristo como intercessor do homem perante Deus tinha terminado. Parecia-lhes que a Escritura Sagrada ensinava que o tempo da graça para o homem terminaria um pouco antes da própria vinda do Senhor nas nuvens do céu. Isto parecia evidenciar-se nas passagens que indicam o tempo em que os homens hão de procurar, bater e clamar à porta da graça, mas esta não se abrirá. E surgiu entre eles a questão de saber se a data em que tinham aguardado a vinda de Cristo não marcaria, porventura, o começo deste período que deveria preceder imediatamente a sua vinda. Tendo dado advertência da proximidade do juízo, sentiam que a sua obra em favor do mundo estava acabada e já não sentiam o dever de trabalhar pela salvação dos pecadores, enquanto o escárnio ousado e blasfemo dos ímpios lhes parecia ser outra evidência de que o Espírito de Deus se retirara dos que rejeitavam a misericórdia divina.
Tudo isto os confirmava na crença de que o tempo da graça tinha acabado, ou como eles então afirmavam, a porta da graça tinha-se fechado. Uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2300 dias, em 1844, assinalava uma crise importante. Mas embora fosse verdade que a porta da esperança e da graça pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus estava fechada, outra porta se tinha aberto e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens através da intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Terminara uma parte do seu ministério apenas para dar lugar à outra. Ainda havia uma porta aberta para o santuário celestial onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse dirigidas à Igreja nessa mesma altura. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Os que pela fé seguem Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios da sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a sua luz apresentada neste ministério não são por ela beneficiados. Os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por seu intermédio. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue entrou no santuário celestial para derramar sobre os discípulos as bênçãos da sua mediação, os judeus foram deixados em trevas completas, continuando com os sacrifícios e as ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras tinha cessado. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus já não estava aberta. Os judeus recusaram-se a buscá-lo através do único meio pelo qual poderia então ser encontrado, através do ministério no santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles a porta estava fechada. Não conheciam Cristo como o verdadeiro sacrifício e o único mediador perante Deus. Daí o não poderem receber os benefícios da sua mediação. O estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os que se dizem cristãos, que voluntariamente ignoram a obra do nosso misericordioso sumo sacerdote. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se que todos os israelitas se reunissem em redor do santuário e do modo mais solene humilhassem a sua alma perante Deus, para receberem o perdão dos pecados e para não serem expulsos da congregação. Quanto mais importante não é que, neste dia antitípico da expiação, compreendamos a obra do nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que se requerem de nós. Os homens não podem rejeitar impunemente as advertências que Deus, na sua misericórdia, lhes envia. No tempo de Noé foi dirigida ao mundo uma mensagem do céu e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. No tempo de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culpados habitantes de Sodoma, e todos, com exceção de Ló, a esposa e 2 filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. O mesmo aconteceu no tempo de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus incrédulos daquela geração: a vossa casa vai ficar-vos deserta. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que se perdem, por não terem apreciado nem aceitado a verdade que os podia salvar. Por isso o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. Assim se faz o julgamento daqueles que não acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12. Ao serem rejeitados os ensinos da sua palavra, Deus retira o seu espírito e deixa-os entregues aos enganos que eles amam. Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem e aos que procuram a luz, esta ser-lhes-á concedida. Embora ao princípio isto não fosse compreendido pelos adventistas, mais tarde, quando as passagens que definem a sua verdadeira posição começaram a ser desvendadas ao seu espírito, isto tornou-se claro para eles. A passagem do tempo em 1844 foi seguida por um período de grande prova para os que ainda mantinham a fé do Advento. O seu único alívio, relativamente ao determinarem a sua verdadeira posição, era a luz que dirigia o seu espírito para o santuário celestial.
Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo que tinha acompanhado o movimento adventista. Outros sustentavam firmemente que o Senhor os tinha guiado na experiência por que passaram. E como esperavam, vigiavam e oravam, a fim de conhecerem a verdade de Deus. Viram que o seu grande sumo sacerdote tinha começado a desempenhar outra parte do ministério. E, seguindo-o pela fé, foram levados a ver também a obra final da Igreja. Obtiveram uma compreensão mais clara das mensagens do primeiro e do segundo anjos e ficaram capacitados para receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14.